Você está diante do espelho do quarto, escolhendo cuidadosamente uma roupa que não provoque comentários disfarçados de brincadeira. O almoço de domingo é apenas daqui a 2 horas, mas o seu corpo já está estranhamente tenso. As mãos ensaiam gestos enquanto a mente antecipa perguntas e decide quais escolhas recentes devem ser escondidas. Porque um encontro com as pessoas que deveriam te acolher exige uma preparação tão exaustiva. A visão de Carl Jung nos ajuda a compreender que essa angústia secreta não nasce da falta de afeto. Ela surge porque, antes mesmo de sair de casa, você já começou a vestir a sua antiga armadura. Essa transformação silenciosa acontece de maneira quase automática. Assim que o carro estaciona na rua conhecida, ou a campainha toca, algo muito íntimo dentro de você encolhe instantaneamente. Você passa a falar muito menos do que o normal. Começa a pedir desculpas por coisas que não fez e força um sorriso pacífico diante de ironias que te machucam. É como se a gravidade pesada daquele ambiente te puxasse de volta para um estado infantil. Você cede para não gerar atrito, concorda para evitar discussões cansativas e, sem perceber, volta a buscar a mesma aprovação que jurou diante do espelho não precisar mais. A descoberta que aperta o peito é que você não teme apenas encontrar a sua família física. O seu pavor mais profundo é reencontrar a versão de si mesmo que sempre precisou interpretar dentro daquele espaço. Para a teoria da individuação, essa persona familiar não é uma fraqueza, mas uma máscara criada na infância como uma estratégia vital de sobrevivência. Ela servia para conservar o pertencimento, garantir algum afeto e evitar que as suas diferenças causassem a exclusão. O problema é que o tempo passou e o figurino ficou insuportavelmente apertado. Você cresceu, mas o ambiente continua exigindo a antiga atuação. O distanciamento começa a ganhar espaço na sua rotina de forma inevitável. Ele não nasce como um ato vingativo, mas como uma urgência absoluta de preservação emocional. Sustentar esse personagem obsoleto consome uma quantidade assustadora de energia ao longo das horas. Você senta na cadeira da ponta e percebe com nitidez que ninguém naquela sala realmente sabe quem você se tornou. A angústia sufoca ao notar que, para continuar recebendo aquele tipo de amor familiar, você precisa abandonar a si mesmo a cada nova visita. E é exatamente no meio do barulho das conversas que uma suspeita solitária finalmente aparece. A suspeita ganha força enquanto o prato principal é servido e velhas histórias começam a circular pela mesa. Você nota que qualquer tentativa de compartilhar uma decisão recente ou um novo projeto é logo interrompida. Em vez de ouvir quem você se tornou, alguém resgata uma lembrança distante da sua juventude. Um erro antigo do passado é jogado na conversa, seguido por risadas que soam inofensivas, mas carregam uma mensagem muito clara. Eles não estão conversando com o adulto que está ali sentado. Estão dialogando apenas com um fantasma, uma sombra congelada e imutável de quem você costumava ser. Essa dinâmica repetitiva revela um aspecto sutil e controlador da convivência. Sem perceber, a estrutura da família frequentemente se transforma em um verdadeiro museu de identidades. Cada membro possui o seu lugar fixo nas prateleiras invisíveis da casa, e qualquer tentativa de escapar dessa vitrine gera um imenso desconforto coletivo. Quando você apresenta uma mudança genuína, ela não é celebrada. Suas decisões adultas são tratadas como fases passageiras. Uma mudança é recebida com ironia, e a sua firmeza é logo classificada como sensibilidade exagerada. O sistema prefere a velha ilusão ao risco real de conhecer uma nova pessoa. O profundo cansaço que você sente não vem apenas do esforço físico de sustentar sorrisos ao longo da tarde. Ele nasce da violência contínua e silenciosa de ter a sua realidade atual completamente apagada. Tentar se explicar ou justificar seus valores se torna um desgaste inútil quando o outro lado já decidiu o seu roteiro. Se você reage para se defender, dizem que você continua sendo uma pessoa difícil. Se você se cala para evitar um conflito, assumem que continua passivo e submisso às opiniões da mesa. É uma armadilha emocional perfeita, onde a sua versão atual nunca recebe permissão para existir.
Neste exato ponto de saturação, o doloroso movimento de afastamento se inicia por um puro instinto de sobrevivência. A distância passa a ser a única barreira protetora possível contra esse apagamento constante. Chega um momento na jornada de individuação em que ser visto pela lente do passado machuca imensamente mais do que a assustadora perspectiva de ficar sozinho. A necessidade por um espaço onde você possa ser inteiro vence a velha lealdade cega. Você levanta da mesa mais cedo, despede-se educadamente e caminha até o carro. Porém, logo após fechar a pesada porta, algo totalmente inesperado preenche o seu peito. Sentado ao volante do carro, você esperava sentir um alívio imediato por ter ido embora mais cedo. Mas o que surge no peito é o peso de uma estranha perturbação. Ao recusar o seu antigo papel naquela mesa, você não apenas se protegeu, mas também interrompeu a engrenagem invisível que mantinha aquele grupo em equilíbrio. A família costuma reagir com raiva ou ressentimento, não porque você fez algo errado, mas porque a sua recusa eliminou uma função que era extremamente útil para todos. Aquele sistema funcionava com facilidade enquanto você aceitava sustentar, sem reclamar, um lugar desenhado para servir às expectativas alheias. Talvez você tenha sido durante anos o mediador que corria para apagar os incêndios emocionais dos parentes. Ou quem sabe o confidente silencioso, sempre disponível para ouvir horas de lamentações, sem nunca exigir espaço para expor as suas próprias dores. Quando o pacificador da casa decide parar de concordar, quando o salvador de sempre passa a responder que não pode ajudar, ou quando o culpado oficial recusa carregar os erros alheios, uma crise invisível se instala. O desespero do grupo não nasce de um afeto ferido, mas da necessidade assustadora de encarar os vazios que você sempre preencheu sozinho. Sob a perspectiva de Carl Jung, a individuação exige um rompimento inevitável com essas identificações coletivas que sufocam a nossa essência. Quando você decide abandonar o personagem atribuído na infância, o sistema familiar mobiliza forças para recuperar o controle e restaurar a antiga estabilidade. É exatamente por isso que surgem as acusações veladas de egoísmo, os discursos carregados de preocupação exagerada e as chantagens sutis. Eles precisam desesperadamente que você volte a ocupar a antiga posição, garantindo que ninguém ao seu redor precise encarar os próprios conflitos ou reorganizar a dinâmica da casa. Essa reação defensiva gera uma consequência profundamente perturbadora para quem está tentando amadurecer. Você descobre com dor que o simples ato de proteger a sua saúde mental e impor limites claros é rapidamente interpretado pelos outros como um ato de crueldade ou uma traição imperdoável. A tensão não desaparece magicamente quando você se afasta daquela casa. Ela apenas muda de lugar e passa a habitar a sua mente ao longo do dia. Poucos dias depois, quando o nome de um parente finalmente pisca na tela iluminada do celular, você sente o estômago contorcer antes mesmo de atender. Você atende, escuta o tom de voz do outro lado e diz suavemente: "Hoje eu não consigo." Ninguém grita ou desliga na sua cara, mas um silêncio pesado se instala na linha por alguns segundos. A ligação termina e você passa as horas seguintes revendo mentalmente cada palavra dita, examinando a sua própria entonação. Uma culpa cortante invade o peito, acompanhada pela sensação de ter sido profundamente egoísta ou insensível. A sua mente cria cenários trágicos em que o outro está sofrendo em silêncio por causa da sua recusa. Você não fez nada de errado, mas o remorso consome a sua paz. Esse desgaste desproporcional revela um fenômeno comum chamado de ressaca do contato. É aquela exaustão mental que aparece logo após interações curtas com a família, mesmo quando a conversa pareceu pacífica. Seu corpo permanece em estado de alerta, como se tivesse acabado de sair de uma batalha invisível. A irritação surge sem aviso, a confusão atrapalha o seu dia e a culpa sussurra que você deveria ter cedido um pouco mais. O problema é que essa culpa acumulada não é uma prova de crueldade. Ela é apenas o alarme estridente de uma antiga lealdade infantil sendo quebrada. A teoria de Jung mostra que crescemos assimilando regras invisíveis sobre até onde devemos nos sacrificar para manter o amor dos nossos parentes.
Quando você estabelece um limite saudável, rompe essa aliança cega e o seu cérebro interpreta a autonomia como uma ameaça de abandono. Dizer não parece um ato de agressão, porque você foi ensinado a associar amor à submissão absoluta. Aprender a sustentar essa culpa sem voltar atrás é o grande divisor de águas. Afinal, colocar um limite firme não elimina o amor genuíno, apenas encerra a ideia de que amar exige a sua própria destruição. Com o tempo, a névoa do remorso começa a diminuir e expõe uma dor ainda mais profunda e silenciosa dentro de você. Sem o caos das discussões e a urgência de agradar a todos, sobra apenas o espaço vazio da realidade. A distância já não dói pelo medo da reação deles, mas pela percepção lúcida de quem eles realmente são. Você para de lutar para se proteger e começa a olhar para a sua própria história sem as antigas ilusões. Uma tristeza inevitável surge no peito quando você finalmente entende a verdadeira razão do seu afastamento. Você decide ligar em um momento de alegria para compartilhar uma conquista pessoal importante. Do outro lado da linha, em vez de um acolhimento genuíno, você recebe um comentário irônico ou uma crítica sobre o que ainda falta alcançar. Ou talvez tente uma conversa madura sobre o passado, apenas para ver a sua dor virar uma piada evasiva. A expectativa de finalmente ser ouvido desmorona em segundos. A decepção não vem de uma grosseria explícita, mas do abismo insuperável que insiste em se manter entre vocês dois. É um ciclo desgastante que se repete a cada novo encontro familiar. Você busca algum conforto durante um momento difícil e recebe em troca uma comparação injusta com a vida de outra pessoa. Quando decide explicar uma dor antiga para buscar reconciliação, percebe que a conversa se inverteu e você acabou consolando quem causou o seu próprio sofrimento. A esperança teimosa de que um dia eles vão te compreender faz você tentar mais uma vez sem pensar. E cada nova tentativa reabre a mesma ferida que nunca ganha tempo para cicatrizar. A necessidade de distanciamento surge quando você percebe que a origem do sofrimento não é apenas o comportamento alheio. A maior dor nasce da sua recusa em aceitar a realidade concreta daquelas pessoas. Na jornada da individuação, amadurecer exige fazer um luto silencioso pela família idealizada que você esperava ter. Significa compreender com compaixão que eles não possuem os recursos emocionais para te oferecer a profundidade, a validação ou o pedido de desculpas sincero que você deseja. Exigir do outro o que ele nunca aprendeu a dar é um ato contínuo de autoflagelação. Aceitar essa limitação traz um alívio doloroso, mas transforma para sempre a sua forma de se relacionar. Você para de tentar educar os parentes e aceita a distância como um gesto de maturidade. Não existe mais a urgência de provar quem você é ou de buscar aprovação em cada conversa. No entanto, o fim dessa ilusão deixa um vazio imenso no peito e levanta uma questão inevitável. Quando a necessidade de mudar o outro desaparece de vez, resta encarar se o afastamento que você escolheu está te libertando ou apenas servindo como um escudo contra novas feridas. A resposta para essa dúvida exige uma honestidade brutal e corajosa consigo mesmo. Nem todo afastamento representa um processo genuíno de individuação. Muitas vezes, a distância física é usada de forma reativa, como uma punição silenciosa para provocar culpa ou testar se alguém virá atrás pedindo perdão. Nesse cenário, o afastamento não nasce da maturidade, mas do desejo secreto de controlar a reação do outro pelo silêncio. Você fecha a porta, recusa o contato e finge indiferença, esperando que a sua ausência finalmente provoque a transformação que a sua presença nunca conseguiu gerar. Essa postura reativa revela que você pode ter saído fisicamente daquela casa, mas continua vivendo sob o controle das opiniões deles. Dentro do seu próprio espaço, a discussão continua acontecendo sem parar na sua mente. Você toma um banho demorado ensaiando respostas para confrontos hipotéticos, repassa mágoas antigas com raiva e tenta antecipar cada nova crítica dos seus parentes. Quando cada escolha da sua vida é feita para desafiar ou provar algo contra a sua família, ela continua ocupando o centro da sua rotina. Você apenas trocou a submissão cega pela rebeldia cansativa.
Na visão de Carl Jung, a individuação nunca se reduz a simplesmente fazer o oposto do que a sua família deseja para você. Se todas as suas decisões continuam sendo respostas vingativas ou defensivas às expectativas alheias, aquele sistema familiar continua governando a sua psique. A distância reativa é uma fuga que mantém a dor acesa, uma tentativa de evitar o conflito sem nunca compreender a causa real. O afastamento só se torna um movimento consciente quando deixa de ser uma punição ao outro e passa a ser um espaço seguro para a sua própria reconstrução. A distância consciente não busca revanche, não exige que a sua família mude e nem tenta provar quem está certo. Ela serve para você recuperar a clareza emocional, observar os velhos padrões sem reatividade e decidir quais formas de convivência ainda são possíveis. É o momento em que você percebe que a liberdade real não está no isolamento definitivo, mas na autonomia de sustentar a sua própria essência. Essa virada interior abre espaço para a fase mais desafiadora de toda a jornada, a possibilidade de se aproximar novamente sem nunca mais voltar a se perder. A maturidade não exige corte violento, rompimento definitivo ou guerra contra o seu passado. Com o tempo, a construção de uma distância saudável permite o surgimento de um modo novo de estar presente, pautado pela consciência e não pela reatividade. As visitas à casa da família tornam-se mais curtas, intencionais e bem planejadas dentro do seu limite de energia. Você deixa de abordar assuntos íntimos que viravam motivo de julgamentos cansativos, escolhendo preservar com sabedoria as suas escolhas valiosas. As explicações longas e justificativas ansiosas dão lugar a respostas simples, calmas e diretas. Quando os velhos comentários e ironias reaparecem no almoço, a sua reação interior muda de forma profunda. Você consegue ouvir um julgamento precipitado ou um conselho não solicitado sem sentir a urgência de se defender ou de convencer o outro. A aprovação alheia deixa de ser o combustível para sustentar a sua caminhada. Se escolhe ajudar em uma situação familiar, essa atitude passa a nascer de um desejo genuíno de carinho, nunca mais do pavor de ser rejeitado ou da culpa infantil. Você aceita que eles discordem da sua vida e entende que essa desaprovação pertence a eles. Se o ambiente da sala fica pesado e o antigo papel é convocado pela dinâmica do grupo, você concede a si mesmo a permissão tranquila de ir embora. Não é preciso esperar a explosão de um conflito dramático para ter o direito de retirar a sua presença daquele espaço. Levantar da cadeira e se despedir de todos torna-se um ato sereno de autopreservação, praticado sem raiva ou rancor. Você caminha até o carro e percebe que o seu corpo permanece em paz, sem aquele nó no estômago de antigamente. Proteger a sua própria paz virou o seu compromisso prioritário. A descoberta central dessa etapa é entender que ter proximidade não exige conceder acesso irrestrito ao seu próprio mundo interior. É totalmente possível nutrir afeto pelas suas origens e honrar a história que te trouxe até aqui, sem entregar as rédeas da sua vida aos parentes. Amar a sua família não significa que você precisa se diminuir para caber naquele ambiente. Ao abandonar para sempre a ilusão de mudar quem eles são, você ganha a liberdade de sustentar a sua transformação. Fica claro que amadurecer é conseguir pertencer sem se dissolver no desejo alheio. Em um novo almoço de família, o espelho do quarto já não testemunha ensaios ansiosos ou gestos divididos pelo medo. Você chega àquela mesma casa e percebe que as pessoas continuam fazendo alguns dos velhos comentários. Algumas piadas conhecidas reaparecem e certas provocações sutis ainda flutuam pelo ar da sala. A grande diferença é que agora o seu corpo não enrijece mais e a sua mente não busca defesas desesperadas. Você não tenta convencer ninguém sobre a sua nova fase e nem se diminui para aliviar o desconforto do ambiente. A prova definitiva da sua liberdade aparece quando a necessidade de aprovação finalmente se apaga dentro do seu peito. Você entende que libertar-se não significa fazer a família concordar com a sua transformação ou aplaudir as suas escolhas adultas. O alívio real é perceber que a opinião deles já não tem o poder de alterar a sua rota ou desestabilizar quem você é.
Ao ouvir uma desaprovação com serenidade, você permanece inteiro. A sua presença se torna tranquila, porque a sua identidade deixou de ser negociada naquela mesa. Sob o olhar de Carl Jung, a individuação alcança o seu ápice maduro neste exato ponto da caminhada. Você aprendeu a pertencer sem se dissolver no desejo do outro e conseguiu se diferenciar sem transformar a sua família em inimiga. O afastamento nunca foi sobre destruir pontes por raiva, mas sobre encontrar a distância exata onde a sua verdade consiga respirar. Olhando para trás, fica evidente uma última certeza. Talvez você nunca esteve se afastando do amor. Talvez estivesse apenas se afastando do lugar em que precisava desaparecer para continuar pertencendo. Se esta reflexão tocou em um lugar profundo e guardado da sua história, saiba que você não está sozinho nessa caminhada de reconstrução. Deixe aqui nos comentários como o seu coração se sentiu ao ouvir estas palavras e compartilhe um pouco da sua vivência. E se este vídeo trouxe alguma clareza ou acalento para o seu momento atual, inscreva-se no canal para continuarmos juntos investigando as profundezas da psicologia e da alma humana. Cuidar de quem você é continuará sendo o seu maior ato de coragem.